Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Visto que nas últimas pregações eu tenho focado muito nos jovens e motivado vocês, eu queria dessa vez guiar vocês em como é que vocês devem ser cristãos melhores. Então, o tema dessa pregação, ela já vai ser algo mais diferente do que é o de costume. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês que estão aí nos assistindo, certamente vocês já imitaram alguma pessoa ou alguém. Mas eu tenho uma pergunta ainda melhor. Vocês já tentaram imitar Deus ou Jesus Cristo? E este é o tema da nossa pregação. Por que tentarmos imitar Jesus Cristo? Então, isso parece uma coisa estranha, ou talvez até faça lógica na sua cabeça. Mas eu vou aprofundar aqui, usando também por meio da Bíblia, em como é que vocês vão se tornar esse tipo de pessoa, um imitador de Cristo, ou, como uma versão mais eufemista, um mini Jesus. Enfim, para começar a explicar essa pregação, eu preciso entender como é que vem essa ideia. E eu quero introduzir essa ideia, este conceito para vocês, com o significado da palavra imitação. Imitação vem do latim, com a palavra imitatio. Ela é chamada de imitatio porque ela tem a ação de imitar, imitação, cópia, traslado. Mais a fundo, nós iremos entender mais algumas coisas sobre essa palavra. A palavra imitatio está relacionada com imago, e ímego seria a tradução para o português de imagem. E quando você vem com o verbo imitor, você está querendo dizer a seguinte pronúncia: procurar reproduzir a imagem, imitar, arremedar, modelar-se por, copiar, trasladar, assemelhar-se a, contrafazer, simular, fingir ou até falsificar. Dito isso, eu já expliquei este significado, mas eu preciso também encaixar a Bíblia nisso. E aí entra um senhor muito bom que está aqui na Bíblia, Paulo, que lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nessa parte, nós entendemos que Paulo dá uma instrução para nós, cristãos, sermos imitadores de Cristo. Certo? Mas que tal a gente imaginar o seguinte cenário? Se você não é um imitador de Cristo, você é um imitador de uma pessoa do mundo. Como no latim a gente viu, você vai tentar reproduzir as ações, os trejeitos, os hábitos daquela pessoa. Então, se você tenta se encaixar ou assimilar aquela pessoa para você, você pode tomar como exemplo aquela pessoa do mundo. Ela pode falar palavras chulas, os famosos palavrões, ou ela também pode ter atitudes que não são corretas para o meio cristão. Por isso, eu digo que os jovens, principalmente que estão assistindo a essa pregação, eles são mais fáceis de imitar uma pessoa, porque isso entra neles como uma fase de maturação. Eles estão ainda amadurecendo e eles procuram uma forma de se tornarem mais maturos, deles não ficarem tão assim soltos, brincalhões, desse jeito. Então, isso se dá também porque ele não quer ficar sozinho. Ele quer entrar naquele grupo social, ou ele quer se modelar, e quem sabe também é por inseguranças. Por isso, vem a parte perigosa, porque nem sempre essa parte da imitação vai ser algo bom para uma pessoa que está imitando uma pessoa do mundo. Pessoas do mundo não são pessoas para ser feitas como exemplo. Então, eu quero lhe perguntar: quem você está imitando? Você está sendo um imitador de Cristo ou você está imitando uma pessoa do mundo?
Ou quem sabe você está imitando uma pessoa que está se inspirando em Deus. Como é que você está executando a sua vida? Quais são os seus hábitos? Você segue alguém que tem hábitos ruins, que não condizem com quem é cristão? Faça essa reflexão, irmãos. É muito importante para vocês amadurecerem e chegarem a um estágio mais elevado do cristianismo. Note que se você copia uma pessoa do mundo, você acaba sendo até forte para não falar as certas palavras ou reproduzir as atitudes chulas. Mas eu trouxe, na real, eu acabei escutando um exemplo que uma pastora falou, que aconteceu com os amigos dela. A situação foi similar. Ambas passaram por uma situação onde um carro fechou elas. Ou seja, era quase um risco de acidente. A diferença vem a seguir. Em uma, ela falou, Jesus Cristo! E a outra acabou cedendo e falou uma palavra chula. Irmãos, como é que a gente pode acabar exemplificando isso? Como a gente pode dizer o que houve nessa cena? Eu posso lhes explicar de uma forma que é coerente. Em uma delas convive num ambiente cristão. Ou seja, ela está por meio de cristãos, pessoas que tentam ser melhores, e elas vão em busca de ser imitadores de Cristo. Porém, a outra pessoa pode acabar ter sido inspirada pelas pessoas do mundo, ou ter convivido muito com pessoas do mundo. E isso pode ter influenciado a escolha de palavras dela. Dessa forma, você pode notar que a questão da influência é simplesmente um fator importante neste quesito. Bom, logo, o que eu quero dizer é que nós devemos estar focados em Cristo, jamais se desviando para um lado ou para o outro, pois se nós nos inspirarmos em coisas do mundo, nós iremos ser levados para o mundo. E não é isso que nós cristãos queremos. Nós queremos ir para o céu e queremos ter uma amizade forte com Jesus Cristo. Não queremos acabando ir para o inferno. Não queremos ter inspiração de pessoas que não servem para ser uma inspiração adequada. Pois então, se nós seguindo pessoas do mundo, nós acabaremos fracassando no que diz respeito à fé, o cristianismo. Vamos lá. Eu quero trazer mais um estudo para vocês não pensarem que eu estou tirando isso da minha cabeça. Vamos lá. Tem um estudo que aconteceu lá pelos anos 2000. Eu tinha visto ele na internet e eu até cheguei a pesquisar mais sobre isso ontem, só que eu acabei perdendo ele e não achei nunca mais. Triste, mas eu me lembro ainda o que foi retratado naquela pesquisa. Bom, tínhamos cientistas que trouxeram duas pessoas. Uma que estava imitando a pessoa X e a pessoa X. E eles iriam analisar as ondas cerebrais para ver se a pessoa que estava imitando a pessoa X iria realmente imitar até as ondas cerebrais da pessoa X. Então, no final desse experimento que eles conduziram, surpreendentemente, sim, a pessoa que estava imitando a pessoa X, ela realmente estava com as ondas cerebrais muito parecidas, quase idênticas. Então, o que eu quero que vocês entendam é que isso reforça ainda mais a minha pregação. E no mundo moderno, onde nós temos tecnologias, nós temos o nosso advento da internet, nós ficamos facilmente influenciáveis pelo que vemos na internet, quando você está lá pelo Instagram, ou TikTok, YouTube, e você vai passando, e você vê aquela pessoa, e aquela pessoa mostra uma coisa, mostra aquilo, e é como temos as novas profissões, de certo modo, que elas são chamadas de influencers, como popularmente dito, influenciadores. E é como a própria palavra já está querendo dizer, eles vão influenciar você. Então,
Por outro lado, eu queria concluir trazendo exemplos de como é que você vai fazer para aplicar isso na sua vida. Como é que eu vou ser um imitador de Cristo? Não basta só eu, como pregador, dizer, vocês têm que, vocês têm isso, isso e aquilo, não façam isso, porque senão isso, não, vocês ainda não vão conseguir imitar, ainda vai ficar, como é que eu faço isso aqui? É como um cálculo matemático. Nem todo mundo vai acabar pegando o que eu quero dizer se eu não mostro passo a passo. Então, sei lá, eu faço um cálculo aqui grande, então eu tenho que explicar. Aqui eu fiz a multiplicação, depois eu fiz a divisão, e aí depois eu vim aqui e aí eu somei. É por isso que eu vou ajudar vocês. Eu quero deixar como nota que nós não devemos seguir outra pessoa a não ser Cristo. Não há nenhum outro líder a não ser Ele. Os apóstolos, eles devem ser abandonados por nós a partir do momento em que eles não seguem mais o seu mestre. No momento em que eles não estão seguindo a palavra de Deus. Por isso eles devem ser abandonados. Eles não seguem mais o caminho que nós devemos seguir. Por isso, nosso querido discípulo Paulo, ele acaba por repreender e corrigir a indecência daquelas pessoas que não estavam seguindo o modo exoperante, o modo correto de pregar, o modo correto de se agir. E assim como devemos ser exemplos, expressando o que é dito em Gálatas, capítulo 5, verso 22 até o 23. Mas fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, e também esperança. E aí, continua no 23 dizendo, contra essas coisas não há lei. Ser uma pessoa bem, uma pessoa boa, uma pessoa que tem fé, que é uma pessoa que tem paz no coração, uma pessoa legal, o que nós dizemos uma pessoa ética e legal, ela não é uma pessoa que está sendo contra a lei. Por conta disso, quando as pessoas nos observarem, eles têm que ver, não eu, Edward, eles não têm que ver a minha pessoa, mas quando eles olharem para mim, pelas minhas atitudes, pelos meus frutos e por tudo que eu faço, eles vão ver não eu, mas sim uma representação de Jesus Cristo. Dessa forma, eles vão entender, Jesus Cristo é dessa forma, essa é a essência do cristianismo. Porque se nós, cristãos, passamos um mau exemplo, as pessoas do mundo vão pegar você e vão dizer, olha esse cristão, isso aqui é o cristianismo. Igual lá em 1500, quando tivemos o famoso queima as bruxas. Não era isso que Deus queria. Deus não chegou lá na Bíblia e disse, queimem as bruxas, eu sou a favor disso. Não. E por conta disso, até hoje, pessoas dizem, você se diz cristão? E aquela queima as bruxas, lá anos atrás, hein? O que você tem a falar? E nós somos julgados por essas atitudes que não foram corretas. Sim, o cristianismo não é a favor de feitiçaria, mas ele não quer dizer que nós devemos queimar essas pessoas vivas. Ele quer que nós chegamos nas pessoas e falemos, olha, o que você está fazendo não é correto. Segundo a Bíblia, tal. E você vai tentar convencer a pessoa. E você tem que fazer o seu papel. Se a pessoa não quiser, não fique toda hora para cima daquela pessoa e dizer, bora. Não, você vai e fica. Olha, o que você acha? Não sei o que. É mais simples, você tentar convencer a pessoa, sendo uma pessoa educada, que vai te respeitar. Não chegar apontando o dedo e dizendo, macumba é do Satanás. Macumba não é legal. Não é legal, é coisa do diabo. Uma pessoa dessa vai entender que você está atacando ela. Ela não vai entender que você está fazendo uma crítica para a pessoa melhorar. Portanto, eu quero que vocês entendam essa questão.
Porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Você, como cristão, vê as injustiças ou coisas que você não acha correta e simplesmente dizer, tá tranquilo. Não. Então, irmãos, nós devemos agir como Cristo. Nós não devemos fazer as coisas erradas que estão aí pelo mundo. Porque, sim, tem cristãos que pregam e roubam dinheiro. Porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, pessoas criam igrejas para lavagem de dinheiro. Isso é simplesmente... Como é que isso é possível? E, além disso, também tem pessoas que pregam coisas que não são a palavra de Cristo. Pessoas que aceitam gays como forma de casamento, como se fosse realmente uma forma correta, que está na Bíblia, mas não está. Sim, aqui na Bíblia, o Deus não é de acordo com essas pessoas. Então, tudo bem, você quer aceitar gays na sua igreja? Aceitar, sim. Agora, você não vai deixar ele se casar, você vai tentar ajudar ele a não continuar naquele caminho, que na fé não é correto. Mas para pessoas do mundo, sim, é correto. Por isso você tem que agir como Deus iria. Continuando, e para botar um ponto final, o prego final na ponta do caixão, o que nós temos que entender também é que o modelo de Cristo é uma cópia sem mancha. O que eu quero dizer com isso? É que não é modelo de mais ninguém. Se você observar o cristianismo, ele tem coisas que muitas outras religiões não têm. Atitudes e outras coisas que não são o que está na Bíblia. Por exemplo, se você pode até olhar que no xitoísmo ou budismo tem certas coisas que sim coincidem com a Bíblia, mas a Bíblia tem outras coisas que trazem ainda mais peso. Ele traz uma série de pecados, coisas que você não pode fazer. Coisa que o budismo, o xitoísmo, eles não são completos. Eles não fazem como uns 10 mandamentos. Uma vez eu até procurei. Tá, deixa eu ver, o que eu tenho budismo aqui? Porque eu entrei numa discussão com uma pessoa e a gente tentou entender. Vamos lá. E ele me disse, no budismo tem a mesma coisa que o cristianismo. Só muda que, não tem aquilo ali. Só não tem a existência do Deus cristão. Mas a base é a mesma coisa. Não é. Lá eles têm cerca de 5 regulamentos que você tem que seguir. No cristianismo você tem uma série de pecados. Lá são 5. Se você olhar só os 10 mandamentos, são 10. Isso que, infelizmente, eu não tive tempo para fazer uma análise aprofundada no budismo ou shintoísmo. Mas o que eu estou querendo dizer é que sim, tem diferenças e que ele não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e no sentido que o que temos na Bíblia é uma coisa que o budismo não vai ter necessariamente. Note que nós devemos seguir somente a Cristo, não líderes daqui da terra. Também eu quero trazer o exemplo de Jesus, porque não adianta eu apenas falar e fazer a comparação entre religiões sem trazer o próprio Jesus Cristo, que ele seria uma cópia de Deus. Temos que pensar nisso. Por exemplo, Deus, ele estava entre o meio de pecadores. Ele chegou e ensinou por meio de parábolas, ajudando as pessoas a entenderem, como a parábola do grão de mostarda, ou de algumas outras que ele traz. Ele já foi até a Samaria, onde judeus, eles não eram uma pessoa bem-vinda lá. E Jesus, independentemente, ele curou pessoas que tinham pecados. E você nota também, porque aqui no Velho Testamento, nós éramos chamados de servos, nós éramos servos de Deus. E a partir do Novo Testamento, nós somos considerados como filhos de Deus. Então já muda muita coisa, não é a mesma coisa. Portanto, vocês têm que entender os exemplos de Jesus, como é que ele fez as coisas e, portanto, vocês vão agir de uma forma mais coerente.
uma forma adequada. Os dois últimos textos que eu quero ler para vocês é para vocês entenderem uma motivação para vocês permanecerem no caminho da fé, sendo eles, respectivamente, ou seja, em ordem, Efésios capítulo 5, verso 1 e João capítulo 4, verso 24. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Eu peço que você possa ajudar os nossos irmãos, Senhor, a compreender a palavra que eu quis trazer aqui, Senhor. E também, Senhor, que eu tenha conseguido trazer uma pregação direta e que, embora esteja ligeiramente apressado hoje, mas que não tenha deixado alguma espécie de defeito para que os irmãos não tenham, no caso eles tenham dificuldades de entender o que eu trago nessa pregação. Então, Senhor, nos permita que nós sejamos imitadores, Senhor, de Jesus Cristo, ou, necessariamente, de você também. E que nós não vamos para o lado ou para o outro, mas que nós permanecemos focados em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.